Brincadeira, não. Bom, pessoal, muito boa noite. Muito obrigada por vocês escolherem estar aqui com a gente, Magá, Fernando, Soleni. Muito obrigada mesmo, Fábio, por aceitar nosso convite para a gente fazer esse bate-papo e trazer um conteúdo aí que eu acho que foi um aprendizado que eu tive que eu levo para a vida e assim eu tenho muita honra e orgulho de cada vez que a gente vai falar sobre o esporte para pessoa com deficiência, como assim, para mim é uma honra falar disso, porque eu aprendi muito dentro da Paralimpíada e eu acho que mais pessoas precisam receber essa troca, essa contribuição, porque a gente começa a aprender a lidar muito mais fácil com tudo que a gente encontra, né? Porque uma coisa é, às vezes, você vê uma pessoa com deficiência atravessando uma rua, você ir lá e ajudar, e outra coisa é quando você tem maior conhecimento e você pode ajudar a pessoa de uma forma melhor, né? Porque, como nos treinamentos que nós tivemos, né? Nem sempre a gente sabe ajudar ou sabe contribuir, e isso é muito bacana, porque quando você vê o lado esportivo e a pessoa vindo dentro dessa parte do esporte, você vê que, cara, assim, a gente nem precisa ajudar, né? Não existe o ajudar, né? A gente está ali trocando, fazendo uma troca, e aí você vê toda uma coisa muito bacana, e é muito legal. Muito obrigada mesmo, Fá, por escolher estar com a gente hoje, por aceitar nosso convite, e eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir de uma forma assim, nossa, sensacional, porque eu sou sua fã e você é um cara que cada vez que eu troco 2 frases com você, eu aprendo 3. Então, é muita honra mesmo ter você aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado aí de estar com a gente. Martinha, você quer falar alguma coisa antes? Só para até deixar para o Fernando saber um pouquinho que está aqui hoje com a gente. Fê, a gente criou esse programa, que é um programa chamado Próximo Passo, no início da pandemia, entre eu e a Martinha, numa brincadeira que a gente fez. E esse programa ele está numa curva agora, né, na descendente, e é um programa que trabalha com atividade física, então a parte de saúde física, saúde emocional e um espaço de network, onde o pessoal vem contribuir com as suas experiências, com as suas vivências, e trocar e trazer conhecimento, e a gente faz sempre essa troca. Então é um bate-papo gostoso que a gente faz com o pessoal, para que todo mundo saia aí sempre mais rico de conteúdo, conhecendo mais pessoas. Hoje a gente tem amizade aí pelo Brasil inteiro e até fora do país, então isso é muito bacana. Então seja muito bem-vindo, Magali e Solene, que já são de casa também. Muito obrigada aí por estarem com a gente. Quer falar alguma coisa, Martinha? É para agradecer mesmo o Fábio e um prazer, Fernando, você está aqui, viu? Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quando o Fábio terminar, você é do basquete, eu tenho uma pergunta para te fazer depois. Tá joia? Pode começar, Fábio, se você quiser, por favor. Ah, tá bom. Bom, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Fábio Souza, eu estou no esporte paralímpico há muito tempo e aí eu resolvi nem falar a quantidade de anos, porque isso acaba deixando a gente um pouco deprimido agora, né? Porque a gente vai percebendo que a idade vai chegando e vai chegando para todo mundo, né? Mas eu comecei bem jovem e joguei basquetebol durante bastante tempo. E aí eu queria começar com isso, eu queria começar contando a minha experiência para que vocês que ainda não, talvez não tiveram essa vivência ou essa experiência, sentissem um pouquinho como é o esporte para uma pessoa com deficiência. E aí, de repente, incentivar as pessoas que vocês conhecem, amigos, parentes, que sofreram algum acidente ou alguma eventualidade, algum acidente, e ficou com algum tipo de deficiência permanente, né? Quando eu fui convidado para jogar basquete, eu ficava assim, não, basquete, cadeirante, puxa, como é que vai ser isso? Um bando de gente em cadeira de rodas lá tentando jogar uma bola para cima e tal. Eu fiquei meio resistente assim, mas eu fui. Eu fui assistir e aí quando eu cheguei lá eu descobri algumas coisas que mudaram a minha vida. Primeiro que eram atletas que estavam ali. E eles tinham alguma informação que eu não tinha. Os caras estavam felizes, estavam ali vibrando, sorrindo, enquanto eu estava aqui reclamando, né? Puxa, minha vida, que droga, que aconteceu isso comigo e tal, essas coisas. E aí eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero essa experiência na minha vida.
E aí eu comecei a treinar com eles e descobri ali algumas coisas que mudaram completamente a minha vida daí para frente, as minhas atitudes. Primeiro, é que o esporte é saudável para qualquer pessoa, para uma pessoa com deficiência não seria diferente, né, então ela melhora o esporte melhora a nossa saúde. Segundo aspecto é o aspecto emocional, porque quando a gente sofre alguma lesão e aí tem alguma deficiência permanente, nós ficamos nos questionando como é que vai ser a minha vida, o que que eu vou fazer? Quais são as coisas que eu vou ter que superar, que eu vou me deparar? E aí a vida é muito cruel nesse sentido, porque ela traz algumas questões bem complexas às vezes, né, de barreiras arquitetônicas e barreiras sociais, muitas vezes. E ali eu percebi que eu tinha capacidade de fazer algo, e bem. E aí eu percebi que se eu podia fazer aquilo bem, eu podia fazer qualquer outra coisa que eu quisesse da minha vida. Eu tinha aquela condição, eu só precisava fazer. O terceiro aspecto, que é o aspecto social, porque, o esporte como ferramenta de integração social, ele é super importante, não só entre pessoas que talvez tenham o mesmo problema. Então, eu conheci, claro, outras pessoas com deficiência que tinham problemas clínicos que eu nem sabia como resolver e que me ajudaram, mas também com outras pessoas que não tinham deficiência, né. Então essa integração social, ela é fantástica. Pessoas que iam assistir, pessoas que iam torcer, enfim, todo mundo que estava ali em volta do time. E aí é uma inserção que quando a gente não pratica, a gente não faz ideia. Eu conheço muitas pessoas, vocês devem conhecer também, que sofreu um acidente automobilístico ou alguma questão de bala perdida, alguma coisa, algum assalto, alguma coisa assim, e que ficou paraplégico ou paraplégica e, assim, o meu mundo acabou. Literalmente fiquei sem chão, né. A gente fica sem chão porque a gente não pisa tão forte assim no chão mais, mas quando a gente, tem outras ferramentas que vão nos dar o suporte para a gente entender as nossas capacidades, isso é fantástico. Aí você percebe que você pode ser a pessoa produtiva, importante na sociedade, que pode ser feliz, o principal de tudo, e que você pode seguir fazendo o que você queira da tua vida. Aí eu mudei completamente, né, com relação às minhas perspectivas. Depois eu comecei a jogar, joguei algumas vezes contra o time do Fernando, que está aqui assistindo, conquistei alguns títulos estaduais, nacionais, joguei em alguns times importantes no Brasil, e aí sempre daí para frente levando a minha experiência para pessoas que tinham sofrido a mesma coisa, o mesmo trauma, não exatamente o trauma físico, mas o trauma, emocional que eu tive, de ter um problema físico, né, de sofrer alguma deficiência ali, no decorrer da vida. Quando eu parei de andar eu tinha 10 anos, então eu praticamente, conheci o meu corpo assim. Agora imagina para uma pessoa que tem 20, 25, 30 anos, né, como deve ser bem mais difícil isso. E o esporte, sem dúvida, é uma ferramenta super importante. Eu tenho presenciado desde 1990, que foi quando eu comecei a jogar, até agora, assim, mudanças de vidas incríveis, incríveis. E de perspectivas e de atitudes, enfim, fabuloso, é fabuloso. Eu tive uma experiência recente com a Ali estava comigo nessa experiência, a gente trabalhou nas Paralimpíadas do Rio, na Olimpíada e Paralimpíada, né, que Paralimpíada ficou mais marcante, mas a gente trabalhou na Olimpíada também, e foi extraordinário. Ah, fazer parte de algo que é a Olimpíada e Paralimpíada estão entre os 3 eventos mais importantes do mundo, junto com a Copa do Mundo, né. Então a gente estava ali e vivendo aquilo, participando daquilo, e a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá no escritório, cheguei na minha mesa, no meu computador, foi: "E agora, o que que eu faço aqui? Como é que eu começo esse negócio? Como é que começa a fazer isso, né?" Enfim, tinha gente lá, o Rui, o Ricardo, pessoas fantásticas, com experiência fabulosa. O Paulinho Vilas-Boas estava lá também com a gente nesse tempo, foi um dos gerentes de esporte, junto com o Rui. E esses caras me ajudaram a gente levar as coisas para frente e tudo saiu perfeitamente, pelo menos para quem estava assistindo. Para a gente que estava lá,
Só nós sabemos os perrengues que a gente passou, de ter coisas ali presa, layout preso com enforca-gato ali em cima da hora, mas para quem estava assistindo, estava tudo perfeito, né? Horário perfeito, tudo organizado, e foi uma experiência incrível. Eu eu tive algumas questões pessoais, né, que eu fiquei avaliando, fiquei ali ponderando sobre algumas coisas, e uma das coisas que a gente estava até falando antes do pessoal entrar aqui era sobre os voluntários. Como o voluntário é importante, né, e e fundamental na organização dos jogos, né? Sem eles, não dá para fazer. E eu ouvi uma frase recentemente que fala assim que o coração não há nada mais forte e puro do que o coração de um voluntário. De fato, né? O cara se desprender da vida dele, das coisas dele, ir lá fazer um trabalho para que as coisas saiam corretamente, para que esses atletas e para-atletas que treinaram 8, 6 ou 4 anos ali para conseguir o seu objetivo, para que tudo aconteça, para que tudo saia perfeitamente. É trabalhar pelo sucesso do próximo, né? O voluntário faz isso. Então isso foi fabuloso, foi extraordinário. Junto com a Lê, a gente teve alguns outros perrengues lá. Ela até estava comentando recentemente, uma outra live que eu fiz, né, Lê, que tinha uma equipe de basquetebol em cadeira de rodas que foi treinar e não queria nenhuma mulher na quadra assistindo eles. E a gente tinha mulheres voluntárias, tinha mulheres trabalhando. E aí, como é que a gente foi? Os caras, por uma questão cultural do país deles, tal, religiosa, não sei. Mas eles tinham essa questão e a gente teve que achar algo, descobrir ferramentas e métodos para que a gente atendesse o pedido deles, mas também que a gente respeitasse as pessoas que estavam trabalhando conosco como voluntários, né? A gente tinha todo esse compromisso com essas pessoas, mas foi cada uma historinha assim que nos enriqueceu tremendamente. Eu acho que quando a sociedade ela tem o papel de incluir alguém através de uma ação, seja artística, esportiva, social, eu acho que ela de fato permite que o cidadão, independente da condição dele, que ele tenha uma vida contributiva socialmente, né? Eu acho que alguns aqui lembram que antigamente, quando uma pessoa tinha alguma deficiência, as pessoas eram taxadas de inválidas. Alguns aqui já ouviram esse termo antes, né? E aí, quando eu parei de andar e algumas pessoas falavam isso perto de mim, ele ficou inválido e tal, eu pensava assim, caramba, mas será que eu não tenho valor nenhum? Estão me chamando de inválido. Eu pensava logo em valor monetário mesmo, falava, não tenho valor nem de R$ 1. Eu sou uma pessoa que é inválida, uma pessoa que não vale nada, né? Mas são termos que nós usávamos antes para colocar questões como incapacidades, por exemplo, de superar algumas barreiras arquitetônicas. E aí mas a gente colocava na pessoa, no indivíduo, o slogan, né? Ou a culpa, sei lá. Ele ficou inválido. Não, eu só estou na condição diferente. Eu descobri também com o tempo que todo mundo tem uma deficiência. Vocês sabiam disso? Todo mundo tem uma deficiência. Só que a minha deficiência aparecia mais do que a dos outros, porque eu uso cadeira de rodas. O Fernando também, que está aqui com a gente. Mas todo mundo tem um nariz que não acha legal, o dedo do pé que não é bonito, ou a unha que não é perfeita, ou alguma coisa no corpo que não é como a pessoa acha que deveria ser. Isso são deficiências do nosso corpo, só que não aparece a de todo mundo, né? Aparece quando é mais latente, quando é mais gritante, numa condição de cadeira de rodas ou de amputação ou alguma coisa assim, porque fica visível logo de cara, né? Quando eu parei de andar, uma coisa que minha família fez foi me primeiro, que é natural, super protege. Eu era criança, tinha 10 anos, né? Então, vamos cuidar aqui do nosso filho. Os meus pais foram fabulosos nisso. E depois,
tem que dar condição para a pessoa ela ir se desenvolvendo, porque quando a gente super protege muito, eu acabo tirando dela, da pessoa, a capacidade, a condição de buscar o espaço que ele precisa na vida. E o esporte acabou me ensinando isso, de uma forma bem diferente, né? Jogando uma bola numa cesta, eu adorava fazer isso. Hoje eu nem brinco tanto, porque quando eu jogo uma horinha, eu fico lembrando 15 dias dessa uma horinha de jogo que eu fiz, mas eu adorava fazer aquilo porque foi aquilo que me ensinou alguns valores que eu trago para minha vida inteira, né? Que é de respeito ao próximo, que todo mundo é importante, que independente da deficiência que você tenha, você é uma pessoa que tem valor, e especialmente no basquete em cadeira de rodas. Não sei como é que se vocês sabem como funciona, mas tem uma classificação funcional. Eu sei, eu tenho 5 atletas, né? E nesses 5 atletas, dependendo da deficiência, ele tem uma classificação, um número, que é de acordo com a deficiência dele. Porque na soma desses 5 atletas, eu só posso colocar 14 pontos na quadra. Então, eu tenho um ponto 1, que é aquela pessoa que tem bastante deficiência, uma deficiência bem alta, até a altura do peito. Ponto 2, e tem a variação de meio ponto, né? 1, 1,5, 2, 2,5, até 4,5. E todos são importantes. O 4,5, que tem uma lesão mínima, é tão importante quanto o ponto 1, que tem uma lesão maior, porque sem o ponto 1, o time não entra em quadra. Ou não entra com 5, vai jogar com 4 pessoas. Por isso que eu preciso dessa composição de 14 pontos. E aí a gente percebe que, independente da deficiência, todos são importantes no nosso time. Todos tinham seu papel, todos tinham seu, né, seu espaço. Como no basquete andante, lá tem o armador, pivô, no de cadeirante a gente tem isso também, mas além disso a gente tinha a classificação funcional. Isso para dar um equilíbrio, para que todas as pessoas, independente da deficiência, elas consigam praticar, porque senão a gente colocaria, os times colocariam só pessoas com pouca deficiência, né? E aí aqueles que têm uma deficiência maior talvez tivessem mais dificuldade motora mesmo de praticar o esporte. Então o esporte tem esse aspecto de inclusão, de respeito, de superação e, e que é fantástico, né? Que nos ensinam bastante. Estava falando com a Lê também, ela estava contando aí que descobriu algumas coisas, né, Lê? Como é que ajuda? Como é que eu ajudo uma pessoa? Quando vocês veem uma pessoa na rua precisando de ajuda, o que vocês fazem? O que você faz, Ale? Antigamente, eu perguntava se precisava de ajuda e às vezes, por exemplo, se uma pessoa tivesse deficiência visual, a gente não sabia muito, né? A gente pegava no braço, na mão, e muito legal que eu aprendi muito isso lá. Porque hoje, por exemplo, se eu encontrava com alguém que tinha uma deficiência visual, eu perguntava, né? A gente primeiro pergunta se ele tá querendo alguma ajuda, a gente aborda de uma forma que... Porque a gente acha que ele precisa de ajuda, mas normalmente ele não precisa, né? Então, a gente pergunta, aborda e, por exemplo, com uma pessoa deficiente visual, eu dou o braço e ela só me segura. E aí eu vou andando, né? Então, eu daria meu cotovelo, assim, eu dou meu braço e ela se apoia e a gente vem. Então, eu não preciso se agarrar ela, segurar, achando que ela vai tropeçar, e não. Na verdade, né? E é muito mais simples do que a gente imagina. É isso mesmo. Eu tenho um amigo que é deficiente visual, tenho alguns amigos deficientes visual, mas um deles me contou uma experiência muito peculiar. O cara marcou um encontro aqui, não sei se todos conhecem aqui em São Paulo, mas na Avenida Paulista, talvez a avenida mais movimentada aqui da cidade. E para o deficiente visual, eles marcam encontro em esquinas, né? Porque são pontos de referência mais fáceis e tal. E o cara estava ali na esquina esperando a pessoa com quem ele tinha marcado o encontro. E aí chegou alguém do lado dele, achou que ele queria atravessar a rua. Quando o farol de pedestre abriu, ele pegou o deficiente visual pelo braço e saiu puxando. Nem perguntou se precisava de ajuda, como é que ajudava. Ele, não, não quero, eu não preciso de ajuda. Não, precisa sim, eu vou te ajudar, mas a ansiedade de ajudar. Eu acho que ele atravessou umas 3 vezes a rua sem precisar, levado para um lado e para outro, até que chegou com a pessoa que ele tinha marcado o compromisso, né? A gente pode ajudar, mas a gente tem algumas perguntas para fazer. E até a gente ensinava isso para as pessoas lá que iam trabalhar com a gente lá no Rio. Você precisa de ajuda? É a primeira pergunta. Talvez eu esteja ali só esperando alguém, ou não sei. E a segunda pergunta é: como eu posso te ajudar?
ao invés, como a Lê falou, ao invés de sair puxando a pessoa pelo braço, no caso do deficiente visual, ele vai pegar atrás do teu braço, né, um pouco acima do cotovelo, e você basta andar na frente dele, ele vai te seguindo ali, orientado pelo teu braço tranquilamente. Uma pessoa em cadeira de rodas, né? Como é que eu subo um degrau com uma pessoa em cadeira de rodas? Então é só perguntar, e isso facilita bastante para a gente, que está sendo ajudado, e para a pessoa que está ajudando também, né? Porque acaba não se constrangendo, coisas assim. Imagina um deficiente visual num elevador. Já imaginaram isso? Uma pessoa num elevador que não tem o display de voz. Muitos elevadores hoje têm o display de voz, né? Mas, por exemplo, no meu prédio não tem. No prédio onde eu moro não tem display de voz. E se um deficiente visual entra ali e apertar o 5º andar, e o outro aperta o 3º, e o outro aperta o 10º, e o outro aperta o 12º, como é que ele sabe que parou no 5º andar? São coisas tão simples que a gente precisa fazer para adaptar o ambiente. Um display de voz não custa R$30, e aí coloca no elevador e funciona e resolve para todo mundo. O deficiente visual vai saber a hora que chegou no andar dele, vai saber a hora que a porta vai abrir, e isso resolve o problema de muita gente. Então, tem coisas bem pequenas, com adaptações, que a gente pode fazer, que facilita a vida de muita gente. Uma rampa não funciona só para um cadeirante, funciona para uma mãe que tem um carrinho de bebê também. Mas a gente logo pensa no cadeirante, né? Mais gente do que as pessoas cadeirantes precisam usar uma rampa. Talvez uma pessoa que fez uma cirurgia, alguma coisa assim, que não consegue elevar a perna para subir um degrau ou descer, coisas assim, talvez seja mais confortável usar rampa, mais adequado, mais seguro. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que facilita tanto a vida do outro, mas que por alguma ignorância no sentido de não conhecer, né? Por essa ignorância a gente acaba não fazendo, ou a sociedade não fazia. Vocês andando pelas cidades no Brasil hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades grandes, percebem que as cidades têm muito mais adaptação do que tinha 20 anos atrás. Ainda assim, é muito longe do necessário. Eu lembro de uma experiência que eu tive, viajando para um dos campeonatos que eu fui, no Canadá. E aí, como é que são os ônibus adaptados aqui no Brasil? A gente identifica esses ônibus pelo símbolo, que é o símbolo internacional de acessibilidade. É aquela cadeirinha branca no símbolo fundo azul, né? E aí a gente estava no metrô, estava com mais alguns amigos cadeirantes, tal, a gente tinha que comprar algumas coisas, e ali a gente esperando o ônibus, e passava ônibus, ia ônibus, vinha ônibus, e nunca vinha um ônibus com o símbolo de adaptação. Nós estávamos numa estação de metrô. Ficamos mais de 1 hora esperando. Aí veio uma pessoa que começou a olhar as coisas que a gente tinha comprado, ficou uma atitude meio suspeito, e deu 2 minutos, veio um carro da segurança do metrô, com a sirene ligada e tal, e o cara que estava com atitude suspeita perto da gente, o cara foi embora, correu. E aí o segurança desceu do carro e falou: "O que vocês estão fazendo aqui até agora? A gente está olhando, vocês estão aí há mais de 1 hora esperando. Vocês quase foram roubados, aquele indivíduo que estava aqui estava querendo roubar vocês. Ele já é conhecido aqui e tal." Aí a gente falou: "Estamos esperando o ônibus. Mas para onde é que vocês vão?" Aí a gente falou para onde que iria. Ele falou: "Mas já passou o ônibus." Eu falei: "Não, mas não passou o ônibus adaptado." Ele falou: "Claro que passou." Eu falei: "Mas não tinha símbolo." Ele falou: "Que símbolo?" Não precisa de símbolo lá, porque lá todos os ônibus tinham adaptação. Na época, que eu fui, né, isso há alguns anos atrás. Então, para nós aqui isso era muito diferente. A gente estava acostumado com símbolos, né. Aqui a gente tem alguns ônibus, boa parte da frota de São Paulo hoje tem elevador, essas coisas todas, mas todos são identificados ainda. Porque não é 100% da frota que tem acessibilidade. Então a gente se depara com algumas dessas coisas andando por aí, jogando, né, participando de campeonatos. O Fernando já se deparou com tantas outras coisas na vida também, que nem imagina aqui, a gente já conversou tanto sobre isso, e que, na verdade, são coisas simples de fazer, né? Para facilitar a vida, a gente facilita a vida de muita gente. A gente só precisa ter vontade. Estamos falando aqui das eleições que para prefeitos aí que vai ter no domingo. Eu sempre
por uma questão pessoal até, né, fico ali pesquisando a plataforma dos políticos e aqueles que têm propostas de acessibilidade, né, de inclusão social. E não é só para pessoa com deficiência, não, para acessibilidade com uma série de outras condições. Porque isso é importante. O mundo hoje, ele necessita disso. A gente precisa que as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas condições de exercer os seus direitos. Fica melhor assim para todo mundo, né? Vocês sabem quantas medalhas o Brasil ganhou na última Paralimpíada? Alguém aí tem uma ideia? Não? Não lembra, Lê? Quanto foi? Quantas foram? Sabe que eu não lembro agora? Já te Marta, tem falei um que chute? tô ganhando uns brancos aqui, não é só fio de Martinha, cabelo, não. você tem um chute aí? Eu não tenho número, mas eu tenho certeza que a Paralimpíada ganhou muito mais medalhas do que, né, a Olimpíada. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a Paralimpíada ganha sempre muito mais. Agora eu não sei o número eu não sei. Na última Olimpíada, vamos falar, né, da parte olímpica, o Brasil ganhou 19 medalhas, né? Os olímpicos ganharam 19 medalhas. E com total mérito, enfim, medalhas que nós torcemos bastante. Na Paralimpíada, nós conquistamos 72 medalhas. Então, um número muito maior de medalhas se a gente comparar aos olímpicos. Isso porque o Brasil é uma potência do esporte paralímpico, né? Em esportes como natação, atletismo, goalball, futebol de 5, outras modalidades tantas. O Brasil é uma potência hoje, né? Em virtude do trabalho que o Comitê Paralímpico faz, do trabalho que as associações fazem em suas cidades, como a associação que o Fernando está aqui trabalha e desenvolve um trabalho tão bacana lá para pessoas com deficiência. E aí eu fiquei durante muito tempo pensando por que esse número, historicamente, é maior dos Paralímpicos com relação aos Olímpicos. Os Paralímpicos são melhores que os Olímpicos? Claro que não, né? É evidente que não. Ninguém está aqui falando ninguém falaria uma bobagem como essa. Mas eu só consigo entender isso como uma oportunidade que a pessoa com deficiência tem e ela agarra essa oportunidade com tanta vontade, com tanta força e tanta determinação que ela acaba superando as próprias expectativas. Para você sair de casa usando uma cadeira de rodas, dependendo do lugar que você mora, você tem que matar um leão por dia, né? São tantas barreiras, tantas dificuldades. E aí, quando esses caras ou essas meninas elas vão competir, é mais um leão que elas têm que matar, né? E aí os resultados aparecem. O Brasil foi 8º lugar na última Paralimpíada. Imagino eu que vai ter um resultado melhor nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021. E em 2024, em Paris, em Los Angeles, 2028, vai ser mais ainda, porque o Comitê Paralímpico já trabalha com esses atletas para o futuro. Está trabalhando com crianças de 10 anos, 11, 12 anos hoje. A gente está preparando esses atletas para as Paralimpíadas de 2028, porque tem que ser assim, senão não tem resultado, né? Ninguém treinando um ano vai ganhar medalha. A gente sabe como o esporte é competitivo, e na Paralimpíada é competitiva também. Todos os países do mundo estão ali. Então é bem difícil conseguir um resultado, mas a gente tem os para-atletas brasileiros resultados fabulosos. No Japão, a gente vai ter a possibilidade de superar essa quantidade de medalhas, de 72 medalhas. Eu acredito que nós vamos conquistar mais do que isso, e estou torcendo pelos meus amigos que vão competir lá. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem perguntas agora, quiserem, enfim, conversar outras coisas, estou super à vontade aqui, senão eu fico falando 2 horas e isso não é ideia, né? Agora é a hora, Fabinho. Isso que é muito gostoso, é você trazer um pouquinho, né, da sua vivência, da sua experiência, para a gente abrir esse leque de discussão e começar realmente, né, ter essa troca. Quando o Fabinho perguntou, né, o que mais eu aprendi, gente, foi tanto aprendizado. Uma das coisas que eu não me ligava, por exemplo,
eu ia conversar com o Fábio, então eu levantava da mesa, né? A gente trabalhava numa mesa gigantesca e ele estava sempre na ponta, assim, da mesa. Então eu chegava na ponta, ia falar com ele e eu sempre me abaixava, né? Ajoelhava e discutia com ele o que a gente tinha que fazer, perguntava, enfim. E aí um dia ele falou assim, nossa, que interessante. Eu falei, como assim? O que foi? Ele falou assim, você faz certinho. Você vem, você fica no mesmo nível do que eu, você se abaixa, você fala. E eu não sabia, né? Por quê? Porque a gente, teoricamente, quando você está na correria, a pessoa está lá sentada, você, ao invés de sentar, de conversar, ou até mesmo no caso dele, que era um cadeirante de, né, de estar no mesmo nível que ele, para a gente conversar com calma, com tranquilidade, a pessoa, ela, às vezes, ela vem em pé, ela quer falar, ela quer resolver, já quer sair, e foi muito interessante isso, porque aí eu não acho que o Fabinho pode até falar melhor em relação a isso do que eu, e aí foi um grande aprendizado também, porque eu via que a gente tem isso, né? Você está conversando com um cadeirante, e foi muito legal porque na Paralimpíada, quando a gente ia perguntar se eles estavam precisando de ajuda, como que a gente podia ajudar, o que ia fazer, a gente conseguia já estar no mesmo nível, a gente conseguia ajudar com mais tranquilidade. Então, o Fabinho, já falo que ele já foi a minha preparação antes, né, até. Normalmente, quando as pessoas vêm falar com a gente fica assim, né? Olhando aqui para cima, né? Então, a Lê fez direitinho. Eu fiquei reparando nisso e por isso que eu comentei para ela, falei, isso aí, tem que estar no nível dos olhos, né? Para falar com mais delicadeza, com mais respeito. Não que seja uma falta de respeito ficar assim, mas imagina, chega um, fala 10 minutos aqui comigo, o outro aqui comigo, no final do dia eu tô com o pescoço que não aguento, né? Isso acontece com a gente, normalmente, né? E aí ela fez direitinho isso. Fabuloso, Ale, fabuloso. Eu acho que muitos aqui não sabem, na minha família eu não sou o único cadeirante, né? A minha irmã também usa cadeira de rodas, ela está aqui, inclusive, na live, está aqui como tablet Galaxy de Andrea, está aqui, ela está acompanhando a gente aqui. E imagina para minha família como foi isso, né? Para os meus pais. Primeiro eu parei de andar, 5 anos depois a minha irmã parou de andar. Então, tudo indica que é um problema congênito aí, tudo indica porque a gente nunca teve uma resposta definitiva sobre isso. Os médicos nunca chegaram a essa conclusão definitiva, mas seria uma coincidência muito grande, né? Mas eles souberam lidar e nos dar as condições da gente desenvolver nossa vida plenamente. Isso partiu de 2 pessoas simples, minha mãe pernambucana, meu pai baiano, pessoas que talvez não tiveram tanto estudo assim, mas sempre muito inteligentes, pessoas sempre muito antenadas e ligadas nas coisas, mas muito sensíveis para colocar para nós dois as nossas capacidades. E aí tá aí minha irmã, ela tá assistindo a live de Aracaju, tá perto de você, Martinha. Foi passear lá, visitar a família, e enfim, é psicóloga, tem a vida dela, as coisas dela, e isso graças ao apoio que a gente teve dentro de casa. Isso é super importante, né? Quando a gente tem alguém que precisa do nosso apoio dentro da família, seja por um problema físico, emocional, enfim, a família é o principal suporte. E eu todo dia digo para eles que eles são fantásticos porque eles souberam nos criar de uma forma que nos proporcionou a independência e a felicidade que a gente procurava. Eu só queria deixar isso registrado aí para vocês. Obrigada, eu acho Fabinho. que Andréia, a Martinha tem, que a Martinha tem uma pergunta para o Fernando, ela falou, né? Isso. A gente está com a Magali aqui na frente, Martinha, e vou passar a Magali para fazer a pergunta e depois você entra. Pode ir com você, Magali. Andréia, seja bem-vinda aí. O Fábio, em pouco tempo que você falou aí, eu revivi tanta coisa, aprendi muita coisa em poucos minutos aí, hein? A minha família, a gente sempre viveu no meio de pessoas muito simples, pessoas ricas, pessoas pobres com deficiência. Então a gente foi criado assim, a gente não tinha diferença, entendeu? A gente teve amigos, tenho amigos com deficiência, tenho um amigo que é tetraplégico. Inclusive, sabe como eu conheci ele? Convidando ele para correr comigo. Tinha um lugar que eu sempre caminhava, eu via ele parado, né? E ele ficava me olhando e eu também, aí eu ia fazer minha caminhada, voltava, corria, subia e tal.
Um dia eu passei assim, acho que eu estava mais devagar, ele cumprimentou, e começamos a conversar. Eu falei, eu preciso continuar, né? Porque eu estava naquele ritmo. Eu falei assim, vamos comigo. Mas assim, eu falei, vamos correr comigo. Ele falou assim, outro dia eu vou. Eu falei, então tá, eu vou cobrar. E fui correndo. Quando eu estava correndo, eu falei, gente, o cara vai achar que eu sou louca, que eu sou deficiente mental, né? E sabe que a gente criou uma grande amizade? E de vez em quando ele conta isso, né? Eu falei, então, você não foi comigo, né? E aí você falou de voluntário. Eu já fiz vários trabalhos voluntários. Um que me marcou muito, que eu sou dentista, eu fui trabalhar num barco no Rio Amazonas, fiquei 15 dias dentro de um barco. Eu vou te falar que eu não queria voltar. Eu me senti tão feliz, eu aprendi tanto, eu fui tão, como que eu vou dizer, a contribuição que eu dei não foi nada perto do que eu recebi. Mas Tão de verdade, não é de recompensada, falar. né? Nossa, mas foi demais. Também conheci pessoas do mundo inteiro, tenho amizade até hoje. E outra coisa, esse barco de voluntário não era do Brasil, sabe de onde era? Do Canadá. O material, o equipamento, tudo do Canadá. E foi difícil para eles conseguirem aqui, teve que parar porque eles não estavam deixando anestésico entrar, várias coisas, né? Mas assim, foi num lugar maravilhoso. A gente também tinha alguns deficientes que a gente... Deficientes não, né? Com necessidades especiais, que a gente ajudava a vir para o barco, porque era muito difícil, né? E até para quem não tinha dificuldade era difícil, até para a gente subir no barco. Então, assim, é tudo uma delícia, que você falou que o voluntário ajuda muito, né? Essas pessoas, mas olha, eu vou te falar, o retorno que a gente tem faz um bem danado, viu? E eu fiquei muito feliz que tinha essa live, eu fiz tudo hoje correndo para mim poder assistir, que não é fácil a gente chegar em casa em São Paulo 8 horas, né? É verdade. Então era Legal. só isso que eu queria te falar, que me lembrou várias coisas e adorei ouvir você falar. Aprendi muito em Legal. pouco tempo. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Isso é extraordinário, É extraordinário. uma delícia. Obrigada, Magá. Vou passar aqui para a Martinha e a gente vai seguindo. Hoje a gente ia ter também, além do Fernando, a Aninha passou por aqui, deixou um beijo, Fabinho, a Aninha Teixeira, nossa legal. grande Aninha, depois a gente comenta um pouquinho dela. O Rui deu uma entradinha também, passou por aqui para visitar a gente. Quem ia estar com a gente? O Fausto também, ex-atleta de basquetebol, passou por aqui. Quem ia estar com a gente hoje, mas o bichinho do beach tênis também roubou ele, é o Danilo Glasser. O Danilo ele foi atleta olímpico, paralímpico, né? Desculpem, paralímpico nas Olimpíadas de 2000 e 2004, e depois ele virou comentarista na Sport TV de revezamento 4x100, e ele foi medalhista em Sydney, né? Ele teve a medalha de bronze em Sydney no revezamento 4x100. E hoje ele virou professor de beach tênis, joga beach tênis, é campeão de beach tênis, e é mais um aí, Fabinho, que está sendo roubado aí pro esporte aí. Legal, vou né? passar para a Martinha. Com você, Martinha. Oi, Fábio. Na verdade, eu não sabia que você tinha sido atleta também, por isso que eu ia perguntar para o Fernando. Primeiro, eu queria saber se um dos dois foram para a Olimpíada, né? Curiosidade. E eu fiz educação física, né? Fiz na UMEC, em Mogi das Cruzes. E eu tive uma amiga minha que era técnica de cadeira de roda. E eu nunca mais tive notícias dela. Ela chamava Miriam, mas eu não lembro o sobrenome dela. Eu queria saber se, de repente, vocês têm algum contato dela. Miriam ou Meire? E agora você me abraçou, você me apertou sem me abraçar. Eu acho que é a Meire. Eu acho que é a Meire que você está falando. Eu acho que pode ser Meire, viu? Ela foi técnica durante muito tempo de uma equipe aqui de São Paulo. Foi pentacampeã brasileira com essa equipe. Ela é jornalista também, acho que trabalha nas organizações Globo, alguma coisa assim. E aí ela deixou, né, de dar treino durante um tempo. Ela está afastada um pouquinho, mas é uma pessoa que sempre teve um papel importante demais na formação de atletas e de equipe.
e até na fundação da Federação Paulista de Basquetebol sobre Rodas, que eu sou o atual presidente. Sim. Ela foi uma das fundadoras dessa federação. Também ele uma figura assim fantástica no meio do esporte, já foi minha técnica também, extraordinária. Boa colega você teve, viu? É uma pessoa das mais capacitadas que eu conheci. Na verdade, a gente chamava ela de Miró, na brincadeira, né? Da resenha da faculdade. E, poxa, depois se você puder me passar o contato dela, Fábio, porque, pô, a gente, depois da vida, eu já me formei. É bom, como você falou, a gente falar número, né? Para as pessoas não se assustarem. Mas não, eu não tenho problema, eu já me formei há 30 anos já. Então, pô, e ela a vida vai levando, né? Eu vim morar em Salvador, já estou 21 anos aqui. Então, a vida vai levando a gente mesmo para outros lugares. E ela é uma pessoa que eu sempre quis contato de novo. Bom, mas enfim, eu quero saber se os dois já foram atletas paralímpicos, já foram atletas. Eu fui a uma Paralimpíada, mas como dirigente. Eu fui nas Paralimpíadas de Londres 2012. Ah, legal, Fernando. Então, como atleta, vocês não tiveram oportunidade? Não, eu, assim, no basquete, eu participei do basquete durante, acho que uns 8, 9 anos, e depois eu tive que parar de ser atleta, porque a minha equipe ficou sem técnico e eu não tinha como ser atleta e técnico, né? Então eu parei e fui ser dirigente. E hoje eu cuido, assim, fomento uma equipe de basquete. Eu também sou o diretor de promoção do direito da pessoa com deficiência aqui no município de Aparecida de Goiânia e tenho uma equipe. Participo também da confederação e sou o presidente da Federação Goiana de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Mas uma coisa, assim, de tudo que o Fábio falou, mas assim, eu tenho o esporte não como um verdadeiro transformador de vidas, né? Porque eu mesmo eu vejo o esporte, porque no alto rendimento, o alto rendimento ele exclui. E eu vejo o esporte, e muitas vezes eu recebo muitas críticas, porque eu não excluo ninguém do esporte, porque eu vejo o esporte como uma oportunidade, né? Não aquela... Porque muitas vezes você vê que tem atleta que tem um perfil que você sabe que ele não vai chegar a um alto rendimento. Mas eu tenho aqui... esse ano mesmo foi um ano da gente coroar uma missão de uma pessoa que tinha uma vida pregressa e essa pessoa levou um tiro e ficou 9 anos dentro de casa e ele disse que escutou uma vez dos parentes dele, que ele pediu um livro, uma caneta e um caderno. E eles falaram para ele, para quê? Você entendeu? E quando ele entrou no basquete, que ele começou com a gente, eu levei ele para uma faculdade e ele voltou a estudar. Até uma época, uma irmã dele me ligou querendo saber qual foi o milagre que eu tinha feito com ele. Eu falei para ele que eu não fiz milagre nenhum, simplesmente eu acreditei nele. E esse ano ele formou em Direito. E já vai esse ano, vai fazer o curso na ordem, vai tirar, então vai se tornar um advogado, né? E eu acho que essa que é a importância do esporte, que a gente pode transformar vidas, como o Fábio mesmo já teve a oportunidade de ver muitas pessoas transformando a vida depois que entra no esporte, né, Fábio? É isso aí. Eu também não fui como atleta em nenhuma Paralimpíada. Como o Brasil, como seleção, a gente sempre teve bastante dificuldade de chegar. Nós não tínhamos nem os mesmos equipamentos. Nenhum atleta praticamente no Brasil, estou falando no Brasil como um todo, tinha talvez os mesmos equipamentos que os atletas americanos, os europeus, eles tinham. Quando nós íamos para as competições internacionais, eu fui com um clube, era como se a gente estivesse correndo uma Mercedes, hoje, pegar o exemplo bem da Fórmula 1, com um carro, sei lá, da Alfa Romeo. Embora a Alfa Romeo sejam carros maravilhosos, mas a Fórmula 1 há bastante diferença. E assim, era impraticável, né? Desde a cadeira de rodas. Aqueles caras tinham cadeira que eles davam 2 toques na cadeira, eles atravessavam a quadra. E a gente ali com as nossas cadeiras capengando, quer dizer, tecnologia, né, material empregado, construção das cadeiras, tem um monte de coisas diferentes que hoje nós já temos no Brasil. Nós já temos as melhores cadeiras do mundo fabricadas aqui também.
podemos ter acesso a comprar essas cadeiras de outros lugares, mas temos fabricantes ótimos aqui. Então, hoje o Brasil já é mais competitivo. Na Paralimpíada do Rio, o Brasil ficou em 5º lugar. Quer dizer, o melhor resultado na Paralimpíada que o Brasil já teve, né? Isso foi extraordinário para nós, no masculino. Isso foi extraordinário para a gente, né? Mas a gente sempre teve essa dificuldade, vai começar por aí. O que o Fernando estava falando é tão importante de nós mudarmos vida, né? E o esporte paralímpico ele tem essa questão diferente, porque ele tem o papel social muito mais importante do que o esporte olímpico. Embora no esporte olímpico também seja muito importante o esporte para as crianças, para pessoas que moram em situações de fragilidade, enfim, no esporte paralímpico isso é ainda mais latente, porque realmente ele tem um papel social extremamente importante. Nem dá para a gente desvincular totalmente a questão do alto rendimento com a questão da importância social. No esporte paralímpico isso anda paralelo, pelos motivos que o Fernando aqui falou, né? Agora, Fábio, outra curiosidade. O atleta olímpico, a premiação do atleta olímpico para o atleta paralímpico equipara ou não? Ou tem uma diferença? Tem diferença, especialmente em patrocínios, coisas assim, até pela visibilidade, né? A gente entende isso, sabe que a visibilidade de um atleta olímpico, por exemplo, é muito maior. E aí, é claro que um patrocinador, quando vai patrocinar aquele atleta, vai despender muito mais dinheiro, recurso para aquele atleta do que para um atleta paralímpico, que não aparece tanto assim, né? Eu acho que a questão está aí, está na mídia, né? E não estou colocando culpa na mídia, não é nada disso. Mas acho que é uma questão cultural. A gente ainda vai aprender a assistir as Paralimpíadas como a gente assiste a Olimpíada. Mas isso não vai ser de uma hora para outra, né? A gente não vai pegar a Paralimpíada e trazer no mesmo patamar de audiência de uma Olimpíada. Mas conforme a gente vai mostrando que nós temos ídolos no esporte paralímpico, como o Daniel Dias, por exemplo, que é um nadador fabuloso, sim, o Clodoaldo, outro nadador fabuloso, a Verônica Hipólito, uma corredora sensacional, as pessoas também vão criando esses ídolos e, aos poucos, essas pessoas também vão tendo espaço na mídia e aí as remunerações elas vão sendo próximas, mas ainda é bastante diferente, sim. E hoje em dia, no Brasil, qual é o lugar que está mais preparado para o atleta paralímpico? Que você acha que de recurso, de equipamento, que hoje em dia, se você fosse indicar alguém que quer ser um atleta... Está na cidade dele, está na cidade dele. Está em São Paulo, né? Aqui a gente tem o Centro de Treinamento Paralímpico, que é a sede do Comitê Paralímpico, inclusive. Eu trabalho lá no Comitê Paralímpico e a sede é no Centro de Treinamento Paralímpico, que é um complexo extraordinário, como poucos que existem no mundo. É no Ibirapuera, não? Não, é no comecinho da Imigrantes, a descida para Santos ali, do lado do Centro de Exposições São Paulo, acho que é assim que chama, chamava Centro de Exposições Imigrantes antigamente, e é fabuloso, fabuloso. A gente tem todas as acomodações de treino, de competição, de hospedagem, inclusive, para os atletas se desempenharem. E é por isso que eu estou dizendo que o Brasil, em 2024 e 2028, vai continuar sendo uma potência paralímpica, porque nós temos equipamentos como esses aqui em São Paulo, no Brasil, que proporciona essa condição para os atletas irem e treinarem. Os atletas que vão para a Paralimpíada, eles vão ficar talvez hospedados lá no Centro Paralímpico, sei lá, 6 meses, 4 meses, porque nós temos todos os quartos adaptados, acessibilidade, enfim, para todas as acomodações, é sensacional. Quem não conheceu e vier a São Paulo, vai conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico, porque nunca viu nada igual na vida. Quando eu for para a próxima parada São Paulo, eu vou visitar. Nem sabia que tinha. Quando você falou Centro Olímpico, eu lembrei do Centro Olímpico que tinha no Ibirapuera. Nem sei se tem ainda. Ainda tem, mas o Centro de Treinamento Paralímpico é, sei lá,
4 vezes maior do que o Centro Olímpico, ou 5 vezes maior. Então, é extraordinário, assim, é novo, recentemente foi inaugurado, 2016. Olha, por incrível que pareça, o Centro de Treinamento Paralímpico foi o maior legado da Olimpíada dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, mas fica aqui, em São Paulo. Porque ele foi construído já para preparação dos atletas que foram para o Rio. Esse talvez seja o nosso maior legado, mas fica aqui, e é fantástico, fantástico. Que legal. E lá, independente da modalidade, para qualquer modalidade, não é específico para uma modalidade, né? Ou tem todas as modalidades lá. Lá nós temos condição de atender a todas as modalidades paralímpicas. É evidente que lá, como sendo sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, a maioria das equipes que treinam lá são as seleções. Então, os atletas, quando vão buscar iniciação, tem que buscar em clubes, né, ou associações, mas o centro de treinamento também ele é aberto para alguns clubes aqui de São Paulo e ali do Grande ABC, porque ele fica ali perto, né, para treinarem. Então, tem espaço, tem horário para treino de entidades, como clubes, associações, e até para iniciação, que é um dos projetos que o Comitê Paralímpico faz com crianças de 10 a 17 anos, dando total condição dessas crianças conhecerem o esporte e depois se desenvolverem na modalidade que eles mais se identificarem. E dá isso de graça para os atletas, as crianças que vão lá, com transporte, uniforme e alimentação, inclusive, dá lanche, né, ao final dos treinos. Legal. Agora está parado isso por questão da pandemia, quer dizer, o centro não está funcionando especificamente para os atletas que vão para Tóquio, mas esse é um projeto que o comitê tem, que é fabuloso, assim, que é preparando, como eu disse, atletas para o futuro, né? Identificando atletas para as próximas Paralimpíadas. Isso que eu acho que você falou é da prefeitura ou é do estado, Fábio? Ou é do governo federal? A construção foi feita pelo estado de São Paulo, mas hoje a gestão do centro é do Comitê Paralímpico Brasileiro. Legal. Tem uma concessão por um tempo, se não me engano são 10 anos, ou 5, renováveis por mais 5, e depois tem outro chamamento público para ver quem vai fazer a gestão, mas o Comitê Comitê Paralímpico foi o vencedor do último chamamento, e ele que faz a gestão de todo o espaço. Legal, bacana, obrigada. Eu não sabia disso. E aproveitando aqui, Martinha, eu fui no Centro Paralímpico. Antes de mais nada, gente, a Karen aqui está falando que o CPB é maravilhoso, né? Que é o Centro Paralímpico, e ela sempre está lá com o pessoal do atletismo. Obrigada, Karen, pela contribuição. Karen, né? Pela contribuição aí. E é muito legal, Martinha, porque assim, não tem como ficar encantados quando você entra no Centro Paralímpico. Você falou do Centro Olímpico, você tá velho mesmo, porque o Centro Olímpico não chega nem ao chinelo, não chega nem aos pés do Pô, eu tô 20 anos aqui, já não sei mais. Você tá ficando bem velhinha. Eu tô velho já, não tô ficando, não, já tô mesmo. E é muito legal, porque assim, o Fernando falou muito, né, da iniciação, da base, e uma coisa que eu acho que a gente também, para ajudar, assim, e colaborar, eu acho que vale muito a pena ir conhecer o CPB, e assim, quem tem filho, neto, levar. Eu fui numa competição, eu não lembro o nome agora, Fabinho, se foi a competição nacional, era estudantil, né, dos adolescentes. Foi as Paralimpíadas Escolares. Paralimpíadas Escolares. Gente, o que é aquilo? Vocês não têm noção o que é aquilo. Eu revivi tudo que eu vivi na Paralimpíada e, assim, é muito grandioso. Sim, tem muito atleta. Sim, é Brasil inteiro. Então, tem muita coisa. Só que está longe das nossas vistas. Não é divulgado, né? Se o nosso esporte aqui em São Paulo, por exemplo, se você pegar o esporte olímpico do basquete, e você pegar lá na Federação Paulista quantos times na categoria de base tem, e a gente já fica triste de ver, né? Imagina o pessoal que desconhece a quantidade de time que tem no Paralímpico. Tem muita criança aí pronta, tem muita criança vivenciando as modalidades. Eu vi uma coisa ali que, assim, gente, me encheu os olhos. Então, quem tem a oportunidade
sabe, entra no site, às vezes sempre tem eventos, quem tem a oportunidade de estar lá, conhecer, levar filho, levar neto, porque isso é uma cultura que a gente cria, assim como a gente cria a cultura aqui do futebol, de dar a primeira bola para o moleque em casa, de mandar ele torcer para o Corinthians, para o São Paulo, porque o pai é corintiano, o pai é São Paulino, de incentivar assim, é cultura nossa levar ele para assistir o esporte, né? A criança, ela é livre de todo e qualquer tipo de preconceito que a gente fala, né? Então, a gente, ela cresce, os preconceitos são colocados nós mesmos, por crenças nossas. Então, uma criança que aprender a incentivar o esporte paralímpico, a gente vai voar longe nisso daqui, porque ela vai querer assistir, ela vai querer ir para uma Paralimpíada, ela vai ter prazer de assistir, como ela quer sentar o futebol, que é colocado. Às vezes a criança nem gosta de futebol, mas o pai fica na cabeça dela do 0 aos 20 anos. Né? E quando às vezes ele está com 20 anos, ele fala, pai, pelo amor de Deus, não gosto de futebol. Mas ele teve que conviver com aquilo. Então, quando a gente cria uma cultura da criança conhecer diversos esportes, diversas modalidades, e o esporte olímpico e paralímpico, ela muda a visão dela, porque ela vai ter mais acesso, né? O que falta, eu acho que é acesso, e acho que está nas nossas mãos dar o acesso para a família, para os netos, para o filho. Se o Fabinho puder me corrigir, Fernando, aí, se eu estiver falando muita besteira, vocês, por favor, me corrijam. Mas é muito bacana. Aquilo me encheu os olhos quando eu vi aquela quantidade de crianças e adolescentes participando. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto. Né? E assim, eu sou do esporte, mas eu não tinha o contato com o esporte paralímpico. Então é muito bacana isso. Acho que, Fernando, como é que é aí em Goiânia a molecada? Não, assim, porque na verdade o esporte paralímpico, agora que está se buscando uma cultura da base, mas assim, principalmente o esporte das pessoas com deficiência física, geralmente as pessoas sofrem acidente, ou já têm uma vida ativa, né? E agora nós estamos buscando, com o advento das Paralimpíadas escolares, estamos indo nas escolas. Eu agora já tenho uma relação de 19 crianças que eu fui buscar na rede municipal, para que a gente possamos fazer um trabalho já avisando as próximas para a escola, o festival, né, Fábio? Eu estou visando o festival. Então tem essa particularidade o paradesporto, que a maioria, e sempre eu falo que muitas vezes a gente pega o atleta para fazer iniciação, ele tem 32 anos, né, Fábio? Sofreu um acidente, alguma coisa, nós vamos transformar um iniciante aos 32 anos. Então, tem essas particularidades. Mas uma coisa que eu queria falar é assim, nós, como estamos no meio, e muitas vezes o diferente são vocês, que são andantes, porque nós estamos aqui, quando a gente olha assim, eu trabalhei quando estava junto num convênio que a gente tinha aqui na telecomunicação, a gente era em torno de 800. Aí teve uma época que começou a colocar parentes. A maioria pedia para sair porque não aguentava ser discriminado pelos deficientes. Isso eu achava engraçado. Porque a gente era tão enturmado, então todo mundo só conversava entre si. Aquelas pessoas que era diferente, tá no meio da gente ali, então todo mundo dava muita bola, né? Então, quando a gente é maioria, aí vem aquela questão de quem não é achar que está sendo discriminado. Então, são episódios das nossas vidas, das nossas caminhadas, né, Fábio? É assim mesmo. É natural, né? Acho que as pessoas acabam fazendo isso naturalmente, sem intenção de culpa, coisas assim, mas acaba fazendo. A gente tem que cuidar para não excluir. Quando a gente está no esporte, a gente também tem que cuidar para não excluir, né? Aleu, você falou das Paralimpíadas Escolares, nas edições de 2019 e 2018, nós tínhamos mais de 1.200 atletas de 12 a 17 anos, de todos os estados do Brasil, e todos competindo ali naquele local. Então é fabuloso, é um trabalho. As Paralimpíadas Escolares, eu acho que é o maior evento esportivo paralímpico nesta faixa etária do mundo. O Fernando também citou o Festival Paralímpico, que é um festival que o comitê promove anualmente, próximo do dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A gente promove esse festival em várias cidades do Brasil, chegou a ser em mais de 70 cidades.
como um dia de fomento, né, de iniciação mesmo, pegar crianças da escola pública ou da rede privada que seja, mas a gente dá preferência para escola pública, são as crianças que têm menos condições, talvez, e ter a iniciação esportiva. Então, a gente manda todo o material necessário para aquelas sedes, contrata professores, coordenadores, manda uniforme e faz um dia fantástico que a gente chama de Festival Paralímpico. Em 2018, a Rede Globo foi super generosa, passou isso em rede nacional e foi um sucesso, e é um sucesso. E aí a gente consegue atrair mais crianças, mais jovens com idade, quanto menor a idade, melhor, para a iniciação esportiva, né? E é isso que o Fernando já aproveitou, já pegou 19 ali, ele descobriu e já colocou na iniciação esportiva lá do clube, da associação que ele dirige, né? Isso é fabuloso. É muito legal, Fabinho, é muito bacana, porque assim, é gostoso a gente ter essa troca, né? E assim, o que a gente aprende, o que vocês vêm contribuindo assim hoje com esse bate-papo é sensacional. Eu só tenho gratidão. Cadê aqui? Nilminha, quer falar alguma coisinha, Nilminha? Nilminha é nosso exemplo aqui, é a nossa atleta beach tenista aqui, ó. A Magali está levantando a mão, quer falar também? Ai, ai, ai. Eu tenho que me preparar, né? Porque o dia que não der no esporte, no meio dos normais, esse meu joelhinho. Isso que eu ia falar. Não. Isso que eu ia falar, Nilma. Né, amiga? Eu tenho que me preparar. Vamos Foi lá ótimo conhecer o essa centro. palestra. Com certeza. Vamos combinar, Gi. Hoje, obrigado, Alê, obrigado ao Fábio, obrigado ao Fernando, obrigado a vocês, porque me abriu minha mente muita coisa, principalmente para mostrar para as crianças. Eu não tinha essa ideia antes e agora realmente estou sentindo a necessidade de eles conhecerem esse outro lado, né? Eles já são maravilhosos, mas muitos já estão até grandinhos. Não tive oportunidade com 13, 14 anos, mas ainda dá tempo de formar uma personalidade que dê valor, né? Dê valor, porque eles vendo a Paralimpíada, ele vai dar muito mais valor a ele próprio, né? Eu com esse joelhinho doendo, mas eu ando, mas eu jogo. Então, né, eu nem vou ligar mais para esse joelho. Amanhã mesmo vou jogar. Valeu, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau. Ô, Fábio, nós vamos lá, hein? Não sei, o Alê, dá um jeito aí para a gente Vamos fazer combinar. Uma caravana, assim que puder. Vamos fazer. Assim que possível. Só conheço lá do lado de fora, né? Quando a gente vai para cá, a gente vê que é uma grandiosidade mesmo. Serão muito bem-vindas. A gente combina para vocês fazerem um tour por lá, vocês vão ficar encantadas. Vamos. Eu acho que a coisa... Com certeza. Eu acho que a grande coisa assim, que é bem gostoso da gente ver é muito isso, né? Não passa na TV como passa um outro esporte. A gente não vê toda hora isso, né? É muito pouco o contato para ver. Então, eu acho que é importante essa troca, é importante conhecer. O Fabinho, a gente tem eu até brinco com ele, porque eu aprendi muito lá na Paralimpíada, eu dava uns fora às vezes, e ele, ali é por aqui, é assim, é assado, né? E aí a gente fazia amizade, e é muito o que o Fernando mesmo falou. Eles estão assim, por exemplo, a equipe está entre ela, eles estão brincando, eles estão conversando, e às vezes eles fazem algumas piadas que, se nós fizermos, nós estamos agredindo eles. E vice-versa. Existem as piadas que são piadas deles, e as nossas piadas são piadas internas da sua equipe, dos seus amigos, né? Então é muito bacana, e a gente teve assim uma experiência muito legal, e eu acho que uma das coisas que mais me tocaram foi quando a gente teve recorde de ingresso vendido, e o pessoal começou a ter uma visão diferente, porque eu acho que, eu não sei se eu estou falando besteira, mas às vezes muitas pessoas, elas falam assim, é superação, é isso, aquilo. Imagina, quem tem que superar somos nós. Eles são atletas de ponta de alto rendimento, e é como o Fábio falou no começo, e é como a gente tem que ver mesmo. Todo mundo tem uma deficiência, umas são mais visíveis, outras não, mas nós temos deficiências, né? Então isso é muito bacana, Fabinho. Se você quiser contar algum episódio aí, alguma coisa que você acha bacana, assim,
para que a gente possa... O Fernando, acho que quer falar alguma coisa aqui, Fê? Eu queria assim, falar nesse sentido, porque, na verdade, o que nós precisamos, isso para a vida de todos, é você ser consciente. Eu sempre falo, eu prefiro que me chame de aleijado do que de engraçadinho. Você entendeu? Então, porque você já está consolidado, você já tem uma concepção do que você é. Então, a gente não se preocupa muito com isso. Eu acho que as pessoas cultuam muito a palavra preconceito. E, assim, na minha visão, todos nós temos que ter um pré. O que o brasileiro falta é o conceito. Você entendeu? Então, o que nós precisamos combater é a discriminação. Você ter dificuldade com a dificuldade que um cadeirante tem hoje de acessar ao mercado de trabalho. Por conta de quê? Por conta da questão da acessibilidade. Entendeu? Hoje, o sistema bancário é o que mais oferece vaga de emprego com a remuneração maior, mas ele não dá oportunidade para um cadeirante, né? Então, o cadeirante tem que ter sua qualificação, mas muitas vezes fica à margem porque a empresa não tem uma acessibilidade para ele. Então, o que nós precisamos mesmo é massificar a questão da acessibilidade. Como o Fábio estava falando, e eu também enfatizo muito essa questão, porque a acessibilidade não é só para um cadeirante, é para o idoso, é para um obeso, é para uma gestante. Então, um âmbito. Então, a gente precisa que a sociedade ela se conscientize disso. E, Fábio, uma coisa que eu acho que nós precisamos trabalhar muito é lá na Faculdade de Arquitetura, para que os arquitetos não desenhem porta de 60, não faça nada com porta de 40. Então, vai de 80 para frente, porque o cadeirante vai passar numa porta de 80 sem dificuldade. Mas as pessoas começam a casa, a entrada faz de 80, a porta do quarto de 60, a do banheiro de 40. Aí a gente fica entalado, né, Fábio? Como não dá nem para entrar, né? Exato. Então, são esses detalhes que nós precisamos massificar isso, que todos saibam. Um detalhe, eu conto uma história que nós temos um SESI, onde nós treinávamos. O cara fez uma porta que tem quase 2 metros de largura. E depois, no final, sabe o que é que ele fez? Um detalhe que acabou com a história. Ele colocou a porta abrindo para dentro, né? Como é que faz, Fábio? Você entra com a cadeira, como é que você fecha a porta? Você entendeu? Num banheiro é impossível. É impossível, entendeu? Então, são detalhes que, quando eu falo assim, ó, faz a porta do banheiro, se for para o cadeirante, a porta tem que abrir para fora. Então, são esses detalhes da vida que as pessoas tinham que saber disso. E quem que deve saber disso? É lá na arquitetura, né? Mas, assim, nós demos um avanço muito grande. Eu acho que hoje o esporte paralímpico... Hoje tem atletas que já são muito bem remunerados, né, Fábio? Entendeu? Eu acho que já existe um reconhecimento, Sport TV já transmite jogos. Então, o que nós precisamos agora, e aqui não é o lugar para falar disso, mas eu preciso até ligar para você, Fábio, para a gente conversar. Hoje nós estamos aí numa questão de eleição de confederação, de coisa. Então, nós precisamos conscientizar muito as coisas, fortalecer as entidades que recebem essas pessoas. Eu ando na rua, a gente como se fosse garimpando. Quando eu vejo um mancando, a gente olha assim, só, isso aqui dava para tal modalidade. Uma coisa que depois o Fábio pode convidar vocês a ir lá conhecer é um treinamento da bocha, que eu acho a bocha o esporte mais extraordinário que existe, porque você vai ver pessoas de um comprometimento muito grande, mas um grande atleta, e que eu acho que aquela vitória, a maior satisfação é das mães, que assim, a gente falar do deficiente físico, nós somos o quê? Autônomos, temos a nossa capacidade, mas os deficientes intelectuais já é uma outra área, uma dificuldade maior, né, Fábio? Caiu, Fábio? Voltei. Voltou. Você ouviu o que eu falei, Fábio?
Ouvi sim, Fernando. Você tem toda a razão nisso. A questão da remuneração que você falou um pouquinho, eu acho que a gente ainda não é muito melhor do que era, evidentemente, não dá para comparar, mas a gente ainda está longe, né? É como o futebol masculino e feminino, né? Tem uma distância aí grande, mas eu acho que as conquistas vão sendo aos poucos, e uma hora as atletas de futebol feminino vão ser tão bem remuneradas ou bem próximo do que são os grandes atletas do masculino. Nas Paralimpíadas e Olimpíadas, a gente tem essa diferença ainda, mas eu acho que é uma questão de cultura, criar costume e que as pessoas gostam de assistir, e aí quando as pessoas gostam de assistir, as TVs vão transmitir mais, e aí a questão fica melhor, né? A gente consegue equilibrar isso melhor. Eu estava lembrando aqui de uma situação nas Paralimpíadas tão peculiar. Nós tínhamos o protocolo de bandeira. Não sei se alguns de vocês assistiram, mas nós tínhamos o protocolo de bandeira. Então, antes das equipes começarem aos jogos, nós colocávamos as equipes uma de frente para a outra, perto dos seus garrafões, e os voluntários iam com a bandeira do país e o som ambiente tocava o hino daquele país, né? Teve uma voluntária australiana que ela é de uma cidadezinha de 5.000 habitantes lá na Austrália. E aí eu convidei ela, falei, olha, amanhã o seu time vai jogar, era a Austrália que ia jogar, no masculino. E eu falei para ela, você quer fazer o protocolo de bandeira? O olho dela encheu de lágrima na hora, ela ficou emocionada, ela falou assim, eu posso? Eu falei, claro que pode. Ela foi fazer o protocolo de bandeira, segurou a bandeira do país dela e mostrou a bandeira para os atletas do país dela. No dia seguinte, ela me contou que quando eu falei para ela que ela ia ser a porta-bandeira naquele jogo, ela ligou para a família dela na Austrália, contou para eles o que ia acontecer. Fizeram um jornal, fez uma matéria sobre a aparição dela nos jogos. A cidade toda parou para assistir aquele jogo da Austrália, porque ia aparecer uma pessoa lá da cidade, né, segurando a bandeira do país. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, uma voluntária que nem está envolvida diretamente com o jogo, mas ela tem esse envolvimento emocional tão forte, né? Eu fiquei pensando no poder que tem você levar o esporte para alguém, seja para segurar uma bandeira, seja para mostrar, cantar o hino do seu país. E imagina quando isso vai para as pessoas e mostra para as pessoas que elas têm capacidades, que elas podem serem atletas bem-sucedidas, ou não, ou só serem atletas. Não precisa ser bem-sucedida. Eu sempre gosto de dizer que o bem-sucedido é aquele que faz o melhor que ele pode fazer. Não precisa ser melhor que o outro. É você ser o melhor que você pode fazer. E aí você tem sucesso, né? Esse é o poder do esporte. Transforma vidas. No esporte paralímpico não é diferente. Isso é mais acentuado, como eu já falei. E garanto para vocês, quando vocês assistirem um jogo de basquetebol em cadeira de rodas, vocês vão se surpreender. Uma natação, o atletismo, que já devem ter visto, mas ver pessoalmente é tão empolgante, é tão intenso, que a gente sai dali assim, apaixonado pelo que a gente viu. Então, vou convidá-los, assim que a gente tiver competições presenciais aqui em São Paulo de novo, convidá-los para vocês assistirem, para conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico, e vocês vão conhecer um mundo que às vezes passa perto dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar, mas é fabuloso. Pessoal, aproveitando para dar um recadinho, nós estamos entrando aí nos nossos 15 minutos finais aí. Se alguém quiser falar ou comentar alguma coisa, fique à vontade, sinaliza que a gente vai abrindo os microfones. E um fato bem interessante também na Paralimpíada, que o Fábio até no treinamento, o pessoal ensinou muito a gente, foi assim, vocês vão ver a cadeira no basquete, eles vão chocar, a cadeira vai rolar, vai cair um para cada lado, não invadam a quadra levantando os caras e tentando, já que eles sabem levantar e eles sabem se virar. Fábio, se você quiser contar um pouquinho para a gente aí desses eventos, eu acho que é legal, é bacana, uma curiosidade em relação a, né, do pessoal entender um pouquinho do... né,
porque assim, já, por exemplo, as meninas, eu não lembro, você lembra como chamava aquela delegação que elas usavam? Era da Argélia. Da Argélia, né? Nossa, Isso. elas estavam, às vezes, com as mãos todas sangrando, né? Porque às vezes choca, às vezes prende a mão. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro de ter visto uma que ela estava com a mão toda machucada, e enfim. E eu lembro do episódio do pessoal falando, né? Porque o pessoal, às vezes, treinando aquela coisa, a cadeira bate, eles caíam, e o voluntário, às vezes, na quadra, assistindo aquele treino antes de, né, iniciar os jogos oficiais, até quando as delegações chegaram, a gente já teve toda uma orientação. Pessoal, eles vão cair, eles vão rolar na quadra com a cadeira e, tipo, não fiquem, ai meu Deus, porque é normal, né? É absolutamente normal. O basquete tem um vigor físico muito intenso, então há o choque de cadeiras, né? E as cadeiras são preparadas para isso, e os atletas são preparados para isso, eles treinam vivenciando isso. Até para a gente que está acostumado com isso, quando o Fernando estava falando que a bote paralímpica é um dos esportes mais inclusivos que existe, e é de fato, eu estava assistindo uma competição da bote aqui nas Paralimpíadas Escolares, e um garotinho estava jogando contra uma menina. O garotinho era de algum estado do norte, eu não lembro agora. Eu lembro bem que a menina era de Santa Catarina. E na hora dele fazer o lançamento, ele estava chorando. Era uma criança de 12, 13 anos, e ficou tão nervoso que ele ficou chorando. A pessoa que passava a bola para ele, que a gente chama de boleiro, era a mãe dele, e ela não podia acalmá-lo. Faz parte da regra. Ele tem um tempo, uns minutos para fazer o lançamento, e é só ele. Ninguém pode interferir no jogo, para não ser desleal com o oponente, né? E eu ficava olhando assim e falava, gente, o garoto está chorando, por que ninguém faz nada? Eu estava quase entrando no campo da bote e ajudando aquele garoto. A gente fica assim, ansioso para ajudar. A gente fica querendo muito levar um consolo, né? No basquetebol, na cadeira de rodas é assim também. Quando dá aquelas porradas, cai atleta, sai da cadeira, e aí nós treinamos até para voltar para a cadeira rapidamente e continuar o jogo. Nós usamos algumas amarras, tanto no pé quanto nas pernas, na coxa, que é para ficar mais seguro possível na cadeira e o mais preso possível na cadeira. Imagine que uma cadeira de rodas, ela tem que ser o seu tênis ou a chuteira de um jogador. É igualzinho para nós. Então ela é feita sob medida, tem largura do quadril, comprimento da perna, enfim, medida do braço, inclinação das rodas, tem a posição que ele joga e tem a deficiência dele. Então, tudo isso é levado em consideração para se construir uma cadeira de rodas para que dê para ele a maior autonomia possível para desenvolver o esporte, com a habilidade que ele tem. Então, é super comum, quando a gente está assistindo, as pessoas ficarem ansiosas para ajudar, mas é muito legal de ver os atletas levantando, treinando ali e voltando para o jogo, porque isso também é importante no dia a dia. Nem todo lugar que a gente vai tem uma guia rebaixada, eu preciso descer uma guia de uma certa altura, e essa habilidade que a gente acaba adquirindo no esporte, no nosso caso no basquete ou em outras modalidades, a gente também leva para o nosso dia a dia e ela também facilita a nossa convivência enfim, lugares como não tem banheiro e que passa a cadeira de rodas, então tem que colocar um banquinho para fazer a transferência para esse outro banquinho para poder usar o banheiro, coisas assim. O esporte vai nos ajudando, vai nos dando essa autonomia, que é super importante num país que a gente ainda tem muitas barreiras. Tem hospitais que tem banheiros com portas de 40 centímetros. Hospitais. Eu já fui em desses hospitais, já fiquei internado num desses hospitais públicos. Então é inimaginável a gente imaginar que no hospital não tem acessibilidade para um cadeirante. Nem todos os hospitais têm. Então o esporte acaba nos ajudando também com isso, para nos dar essa condição de ter uma vida mais fácil, ter uma convivência, uma vida assim, uma convivência social mais tranquila. A gente supera as calçadas com buracos, guias não rebaixadas, coisas assim, com mais facilidade. Obrigada, Fabinho. Eu estou me lembrando aqui, quando a gente saía do trabalho lá no Rio e ia embora para casa, que a gente saía lá né, a gente estava ali perto na Arena Carioca no começo, né, ali
E No o Parque Fábio, Olímpico ele ia que também. eu tinha que sair correndo do lado dele, porque ele liga aquele motorzinho na mão dele e ele vai embora. E eu olhava assim, às vezes ele entrava numa calçada, tinha um buraco e falava, não vai passar. De repente, gente, ele inclinava a cadeira assim, e ele passava entre o poste e a cadeira, e eu falava, mas o cara faz rali na cidade, eu nem, né? E assim, ele já tem essa habilidade, né? Só que para mim, no começo, eu ficava um pouco apavorada, já corria do lado, ai, a cadeira vai cair, eu tenho que pegar o Fábio. Depois eu vi que não tinha nada a ver, que era tudo, não, ele era mais habilidoso do que eu que era apavorado e não tinha conhecimento, né? Aquela ignorância de não ter o contato e não ter o conhecimento. E muito bacana. Então, às vezes, a gente ia fazer alguma coisa que ele ia dirigir alguma coisa, ia fazendo a cadeira dele atrás e falava, se você fugir, a gente rouba a sua cadeira, você não sai mais daqui. E a gente sacaneava ele um pouquinho, eu catava Bastante. ele e levava lá na Coca-Cola para ficar passando 10 mil vezes na frente na fila lá, ele já era conhecido, porque todo mundo queria entrar para ver o stand, porque a gente não tinha tempo, era muito trabalho, então a gente brincava, enchia o saco um pouquinho do Fábio, porque aí tem as piadas, né, que a gente sacaneia mesmo, mas é mais isso, e é mais para a gente também descontrair um pouquinho, fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, que eu acho que é uma parte gostosa, assim, da gente relembrar algumas coisas, e é muito aprendizado, é muito legal. O Fábio é um cara que, para mim, eu sou fã desse cara, ele é meu ídolo, desde o primeiro dia que eu conheci ele, a tranquilidade, a calma que ele sempre me passou, a forma de conduzir as coisas. Então, ele era meu chefe lá nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, e assim, foi uma amizade, um carinho muito grande que eu tive com o Fábio, foi uma ligação muito forte, muito legal, porque o Fábio é um cara, assim, ele é extremamente, ele tem uma empatia, ele já está acontecendo alguma coisa, ele já senta do seu lado, vem cá, o que está acontecendo? Como é que a gente vai resolver isso? E às vezes eu chegava apavorada, Fábio, pelo amor de Deus, está estourando. Ele olhava para mim, mas calma, vamos ver. Então eu aprendi muito. O que eu amadureci de conviver com o Fábio, gente, eu falo para vocês assim que é surreal o que eu amadureci de conviver com a experiência, assim, de ter um cara tão competente, tão centrado, me ensinando a trabalhar do meu lado, do jeito que foi o Fábio. Então, assim, para mim, eu sou fã desse cara, ele é um ídolo, eu brinco com ele, que eu falo que a cada 2 frases que eu troco com ele, eu aprendo 3. Então, ele passa isso, ele é um cara que, assim, todo momento, na Olimpíada e na Paralimpíada, ele sempre me passou muita segurança, não, vamos resolver, vamos não sei o quê. Às vezes ele falava, ferrou, aí eu olhava para ele e falava, não sei, ele falou ferrou, e aí, de repente, ele mesmo já dava a solução, e a gente brincava, e aí ele tirava esse peso que tinha da gente resolver, de ter a Olimpíada, então ele sempre vinha com uma leveza muito grande de solucionar problema, de ser estratégico, então isso é muito bacana. Então, quando a gente fez o convite que o Fábio aceitou, nossa, foi uma honra para ele vir falar um pouquinho dessa troca, de contribuir um pouquinho com a gente, porque realmente é um cara aí que tem um currículo, uma bagagem, gigantesca, e quem tiver a oportunidade de se aproximar dele, de estar lá perto, de conhecer o trabalho dele, gente, não perca essa oportunidade. Vocês não têm noção o que é o Fábio ao vivo aí. Ele está online aqui, mas o que é estar ao lado dele? Você sentar do lado dele, ele não falar nada, você já aprendeu. Você não sabe quanto eu ficava nervoso com as coisas, e alguém tinha que fingir que estava tudo bem. E eu que fazia isso, tinha que fingir que estava tudo bem para as coisas andarem, né? Mas eu ficava tão nervoso quanto todo mundo. A gente foi numa loja lá que compra doce, né? Tipo lojas americanas, e entupimos o nosso armário de doce, salgadinho armário, porque era onde a gente tirava atenção, enfiava 10 chocolates na boca para conseguir resolver os problemas. Mas é mais isso. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisinha para a gente estar liberando o Fábio, tá encaminhando para os segundinhos finais aí. Magali, você queria perguntar alguma coisinha? Por favor. Sim. O Fábio, que você falou assim da cadeira de rodas do atleta, né, que joga basquete, que é todo preparado para ele, né? Mas e a dificuldade que o atleta tem de conseguir, nem ele sendo atleta já é difícil ele conseguir um equipamento para ele poder se locomover melhor, né? Agora, para o atletismo é uma coisa assim muito específica, né? E isso acaba sendo um custo muito alto. E como que as pessoas fazem? Porque às vezes nem todo mundo tem condições de fazer isso, de adaptar um carro até para transporte, mas assim, uma cadeira mais específica
para o esporte que ele vai fazer. Isso é uma dificuldade mesmo, né? Esses equipamentos são caros, embora as cadeiras hoje, como eu falei, sejam fabricadas aqui, boas cadeiras, mas talvez o principal, que são as rodas, as melhores não são fabricadas aqui. Para vocês terem uma ideia, um par de rodas que a gente usa no basquete, que é uma de ponta hoje, custa R$ 2.000 em média, um par. Então, não é realmente todo atleta que vai ter essa condição, né, logo de cara. Existem algumas equipes no Brasil que têm um pouco mais de recursos e aí acabam conseguindo dar essa cadeira ou fornecer a cadeira para o atleta praticar o esporte. Muitas equipes no Brasil hoje, associações, recorrem às leis de incentivo, tanto estadual quanto federal, e isso acaba ajudando bastante, né, com recursos no esporte paralímpico, porque o atleta em si, para ele adquirir tudo isso, esse equipamento, para ele se locomover sozinho, para ele bancar tudo isso, realmente é caro. Tem que ter uma estrutura de uma entidade por trás que vai proporcionar isso para ele. É uma pena, né? Porque acho que poderia ainda ter mais gente, né? Mas é difícil Pois mesmo. Eu tenho uma outra curiosidade, Fábio, o seguinte, por exemplo, vocês estão lá no Centro Olímpico, tudo, né? E assim, e as pessoas que têm uma certa deficiência para se alimentar, para fazer higiene oral, vou falar mais especificamente, existem pessoas para isso? Existe, normalmente, os atletas que têm um pouquinho mais de dependência, em virtude da deficiência dele, ele mesmo já tem ou o técnico, que treina com ele todo dia, ou alguém da família, enfim, alguém que o conheça mais intimamente, que vai dar esse suporte para ele. Precisa ter uma conexão muito especial, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas que têm necessidades diversas, então tem que ter uma conexão, um respeito muito grande, mas sempre que é necessário, há esse auxílio sim. Os professores normalmente são os que auxiliam ou as pessoas da família. Então, os professores são treinados para isso, existem certificações para ser técnico de modalidades paralímpicas, coisas assim. E essa faz parte desse treinamento, ele saber como lidar e como ajudar o atleta nas necessidades que ele tem, né? Mas Uhum. normalmente é um papel de alguém mais próximo, alguém da família ou algum amigo muito próximo que presta esse auxílio. Então, aí você falou assim, as diferenças, né? Que todo mundo é um pouco deficiente, cada um no seu limite, cada um na sua aparência, né? No meu ano da faculdade, tinha um colega da minha turma que ele era canhoto. Ele não conseguia fazer nada, tiveram que adaptar o consultório para ele. E eu já tinha um que já fazia dos dois jeitos. Então, quando não tinha equipamento para ele, ele ia no do canhoto. E no ano seguinte, o que aconteceu? Entrou, era até uma japonesa, ela era anã. E os equipamentos, né? E aí também tiveram que fazer adaptação, mas foi bem interessante, sabe? Porque para todo mundo foi legal. E, inclusive, ela chamava, era lá o último, né? Que teve que fazer um platô, não sei como o nome, né? E ela chamava, gente, vem ver o meu consultório. Toda orgulhosa, que aquele era dela, né? E era super legal, né? Então, ela tinha uma dificuldade que você vai pensar, com uma dentista anã, já conheci um dentista também de cadeira de roda. Então, eu também acho que tem Exato. que ter muito, assim, da pessoa querer mesmo, né? E o que você falou, acho que a família, nesse caso, é muito importante, porque desde que começa, acho que você é deficiente, é que você falou, a família quer proteger, né? Mas ela tem que, né, dar as asas, né, para a pessoa É, é. E você conquistar, chegou. né? O que é importante quando a gente quer uma coisa na vida, né? Seja essa tua colega que é anã, ou Fabinho, acho que travou. Fabinho, acho que travou aqui.